E aí, meus queridos alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Química. Quem fala é o professor Carlinho, esse espetáculo da natureza aqui, professor de vocês. E a gente vai começar hoje sobre Introdução ao Estudo da Química, tá? É um tema que não tem no livro de vocês, mas que é fundamental, são os conceitos básicos. E a gente vai fazer só uma discussãozinha rápida a respeito de o que é a Química, né? Então vamos lá, pessoal do oitavo ano. O que é que tem a ver com Química? Quando a gente fala com Química, geralmente a pessoa pensa logo em droga, em ácido, em explosão, em bomba, e me pergunta se eu sei fazer droga. Gente, eu não sou traficante, sou professor. Então eu entendo da parte de droga, mas fazer não é comigo. Mas a química ela tem a ver com drogas? Tem. Tem a ver com perfume? Tem. Tem a ver com sabão? Tem. Mas a química ela vai muito além disso. Então, geralmente quando se fala na disciplina de química, né, na ciência química, vem logo à nossa mente tabela periódica, vem fórmulas, né, vem os tubos de ensaio, aquelas coisas coloridas. Isso realmente tem a ver com a química. Mas a química ela está presente em tudo, desde os átomos, né, desde a parte microscópica até a parte macroscópica da matéria. Aquilo que você pode observar é fruto do que você não vê, que são os átomos. Essa frase foi muito boa, hein? Anote aí no seu caderno que é minha. E aí, vamos lá. Uma coisa que eu queria falar com vocês, gente, era sobre o analfabetismo científico, né? Que é um assunto que a gente às vezes ri bastante, mas na verdade dá vontade de chorar. Porque é algo muito lamentável saber que boa parte da população não tem o conhecimento mínimo possível de ciência. Quer ver um exemplo disso? Olha aqui essas propagandas que eu coloquei aqui. Ó. É muito comum você ver, por exemplo, essa aqui, ó, progressiva sem química. Gente, não existe isso, pelo amor de Deus. Piscina sem cloro, piscina sem química. Vai pular em quê? Não tem água lá dentro, não? Porque se tem água, já tem química, né? Essa outra aqui também, ó, produto 100% natural. As pessoas têm muito aquela ideia de que o que é natural não é químico. Não é isso, tá? O que é natural significa que ele foi obtido diretamente da natureza, mas não deixa de ser um composto químico. Um óleo é um produto natural, tá? O azeite de oliva, que é obtido das oliveiras, também é um composto químico. Então tirem essa ideia de que aquilo que é natural é bom e aquilo que tem química é ruim. Ah, pessoal, mas tem explosão, tem droga. Gente, se você pensar, por exemplo, se eu disser assim pra vocês, duas pessoas morreram atropeladas por um carro. A culpa é do carro? Não, a culpa é do motorista. Da mesma forma é a química. A química ela é uma ciência. Se você a usa de maneira incorreta, né, se você a usa para fins que não são bons, isso não é culpa da ciência, isso é culpa das pessoas que a usam de forma incorreta, tá bom? Então, se você às vezes colocar em propagandas tipo, fulano, você toma H2O? Não, eu não uso drogas, tá? Aí fica difícil porque as pessoas não têm o mínimo de conhecimento possível em relação a uma fórmula. E isso é chamado de analfabetismo científico, mais precisamente o analfabetismo químico. E vocês, como alunos que estão ingressando agora no estudo da química, que vão começar a descobrir essa ciência junto comigo, vocês têm como missão falar para essas pessoas, né? Ser promotores de conhecimento, falar para elas que não é bem assim, que a química não é uma vilã, mas pelo contrário, se não fosse química, as coisas seriam muito difíceis para a gente, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de propagandas que vocês encontram bastante: substância química perigosa, substância química tóxica, substância química que vai matar seu cabelo. Inclusive eu já até anotei aqui uma frase que eu ouvi de uma senhora na rua que ela falou assim: eu não acredito que você defende uma sociedade química. Sociedade química são pessoas drogadas usando explosivos. Gente, não. Né? Uma sociedade química é uma sociedade que defende o estudo das ciências, que defende o estudo da química. E nós, principalmente agora no ano de 2020, nós vimos como a ciência foi atacada, mas como a ciência demonstrou ser, né, uma grande esperança para todos nós. Então é muito importante o estudo das ciências, não só as ciências naturais, mas também as ciências humanas, que é para você também refletir, ser uma pessoa crítica, o ensino da história, o ensino da geografia, todas as outras ciências, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplo para vocês de um livro que eu li, de um cara chamado Robert Tilton, que ele era um pastor, né? Ele não representa todos os pastores, tá? Que ele falou que ele gastou muito dinheiro da igreja comprando iates. E aí foram perguntar para ele por que ele gastou tanto dinheiro. E a desculpa que ele deu foi que de tantas cartas que ele recebia, de tanto ele cheirar a tinta, ele acabou ficando estressado. Ele teve um estresse químico e para desestressar ele teve que gastar o dinheiro. O nome disso é pilantragem, tá? E infelizmente você vê o termo químico associado a coisas que são ruins. Então vamos tirar isso da nossa cabeça, tá, gente? A química não é uma vilã, pelo contrário, a química ela é a nossa amiga show. E vou mostrar isso para vocês agora. Vamos lá. E Carlinhos, o que é química, na verdade? Química ela é uma ciência, tá, que estuda a matéria, a composição e a propriedade da matéria. Então, Carlinhos, o que é matéria? É tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, tudo aquilo que tem massa, cadeira, vento, tudo é matéria. Então, tudo que é matéria é estudo da química. Logo, a química está em tudo. Você é um laboratório químico vivo, né? O ato de você respirar, o ato de você estar vivo é um processo bioquímico. Então a química é a ciência que estuda a matéria, a composição e as propriedades da matéria,
e todas as transformações sofridas por essa matéria e toda a energia envolvida nessas transformações. Então, todas as reações químicas, todo o processo de decomposição, todas as propriedades dos materiais, da matéria, é objeto de estudo da química. E isso é muito amplo, e por isso que a gente vai ter aí anos e anos estudando essa ciência para aprender um pouco mais. Aqui no 8º ano vocês já vão ter uma noção do que é a química como ela realmente é, tá bom? Essa imagem aqui, você está vendo gelo queimando, mas na verdade não é o gelo que está queimando, é porque você tem metano preso dentro do gelo. E aí o metano começa a queimar sobre o gelo, tá? Isso aqui é muito interessante. Então vamos lá. Gente, um breve histórico, né? Porque a história está presente em tudo. A química ela tem uma história e ela deve ser contada. Muitas pessoas deixam isso de lado, né? Como se o cientista tivesse acordado no dia e tivesse proposto os conceitos dele do nada, mas não é assim. Existe um contexto histórico por trás de tudo isso, tá? E vocês vão ver isso com o professor Elias, top das galáxias, tá certo? Então, desde a pré-história, a química já vem desde a descoberta do fogo. Desde o uso do fogo, você tem ali as primeiras reações de combustão. Claro que eles não sabiam o que era uma reação de combustão, mas o uso do fogo já é um grande processo químico. E aí você tem pelos chineses, os gregos, os egípcios, a obtenção de metais, vidros, cerâmicas, né? O vinho, tá? Todos esses processos, gente, eles são processos químicos e a química ela foi crescendo, não com o nome de química, né? Na Idade Média nós temos figuras muito icônicas que são os alquimistas. Os alquimistas, né? Se você assistir Harry Potter, você tem lá, são os feiticeiros, os magos, né? E os alquimistas eles tiveram um papel muito importante para o avanço da química. Muitas coisas que os alquimistas queriam fazer, né? A pedra filosofal, o elixir da vida, eles não conseguiram fazer isso, obviamente, mas eles contribuíram com o desenvolvimento de muitas técnicas, né? Muitas substâncias químicas que os alquimistas descobriram até hoje são utilizadas. E aí você vai caminhando no século XVII com a Idade Moderna, nós temos a iatroquímica. Professor, o que é iatroquímica? Era uma química dedicada para os remédios, era uma química voltada para a medicina, tá? Que o grande percussor foi o Paracelsus, que a gente vai falar dele mais para frente. E aí a química como ciência mesmo, ela surge no século XVIII, e uma figura muito importante para isso foi Antoine Laurent Lavoisier, lá na França, tá certo? Ele foi um dos caras que começou a ver a ciência química não simplesmente como magia, mas realmente como uma ciência, seguindo um método científico, que vocês vão ver também o que é método científico comigo, com o professor Elias, mais para frente, né? Vamos ter esse debate do que é ciência, tá certo? Então a química ela foi progredindo a tal ponto de chegar hoje no nível que ela chegou, né? Hoje você tem, gente, para mais de 500 milhões de compostos diferentes, né? A gente já se tem um conhecimento de química muito grande. Claro que ainda falta muita coisa para ainda tem muita coisa a se estudar, mas hoje você já consegue, por exemplo, filmar uma reação química. Você consegue bater fotos de uma reação utilizando técnicas mais avançadas. Hoje você consegue ver a superfície de um átomo, por exemplo, utilizando microscopia de tunelamento. Então as coisas avançaram muito, né? Olha os laboratórios que nós temos hoje. Olha a capacidade que nós temos hoje de manipular os materiais, de manipular as substâncias. Então a química ela vem crescendo cada dia mais. E ela está presente em várias áreas, na medicina, nos alimentos, nos cosméticos, na agronomia, né? E aí eu coloquei aqui um exemplo para você ver como a química está presente no seu dia a dia. Professor, o que é sal sódico de ácido graxo? Gente, isso é o sabão, tá? Todo dia você está diante de sorbitol. O que é sorbitol? É o princípio ativo das pastas de dente. Professor, o que é tetrahidroxibenzofenona? Eu nunca vi isso na minha vida, eu nunca nem mexi. Mexi assim porque você usa perfume. E isso é o componente químico do perfume, tá? Professor, mas na minha roupa não tem química. Gente, sua roupa é feita de poliéster, de elastano, de poliamida. São polímeros que são utilizados para fazer as roupas, né, os tecidos, que antes era de algodão e aí foi sofrendo mudanças. Para você ter ideia, antigamente os coletes à prova de bala, eles pesavam muito. Imagina um policial gordão com colete, como é que corre? Como é que consegue pegar um bandido? Hoje em dia os coletes são feitos de uma substância chamada Kevlar, que é um polímero que ele é mais resistente do que o aço, mas ele é muito mais leve do que o aço. Então, além de ser leve, ele tem uma resistência muito grande. Então, isso foi um avanço graças ao estudo das ciências químicas, tá bom? Professor, a química tem a ver com a minha beleza? Tem gente que só milagre, mas a química ela ajuda também. Por exemplo, você tem aí o oxicloreto de bismuto, que é utilizado nos esmaltes, tá? A hidróxido de amônia é utilizado nas tinturas de cabelo. Alquil sulfato e hexadecanol, eu nunca vi isso na minha vida, não sei nem o que é. Gente, isso aqui é o princípio ativo dos shampoos. Aqui eu coloquei o shampoo da Xuxinha, que quem já usou o shampoo da Xuxinha sabe que o shampoo da Xuxinha é maravilhoso. Até hoje eu ainda uso, só não uso mais porque não sei mais onde é que compro, mas isso aqui é vida. Se você nunca usou o shampoo da Xuxinha, você não teve infância. Gente, é muito bom, sério mesmo. E a química também tem a ver com o amor, gente. O amor, na verdade, é um processo bioquímico, né? Você tem aí os crush, quando você se apaixona, né? Ah, eu tô apaixonado, rolou uma química, literalmente rolou.
Entenda que no relacionamento pode ter física, que é o contato, pode ter química, que é a atração, só não pode ter biologia, porque biologia é da menina. Mas química e física sempre tem. Né? Quando você se apaixona por uma pessoa, na verdade, seu organismo ele começa a produzir hormônios, dopamina, feniletilamina, serotonina, e esses hormônios te dão a sensação de paixão, de felicidade, de bem-estar. Isso é química pura, tá certo? Então, a química está presente em tudo que você imaginar. Aqui eu estou dando só alguns exemplos. E aí, para encerrar, eu quero encerrar com vocês aqui com uma perguntinha. Vamos lá, por que é importante estudar química? Lembrando que porque sim não é resposta, tá certo? Então eu vou pedir já a primeira atividade de vocês, é que eu queria que vocês anotassem aí um textozinho, 5 ou 6 linhazinhas, por que química é importante? Depois de tudo isso que a gente viu, por que é importante você saber química, você saber estudar ciência, né? A química está presente em quê? Então faça aí no seu caderninho, tá? Depois eu vou receber de você, eu vou explicar como é que eu vou receber. Então a primeira atividade é, por que química é importante? Se você quiser, sua mãe deve estar assistindo aí com você, ou seu pai, pergunte a eles por que química é importante, o que é que eles sabem sobre química, tá? Então, gente, era isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A química é uma ciência fantástica, a gente tem muita coisa para estudar. Aqui foi só o começo, só para você sentir um gostinho do que é a química, por que ela é tão importante, que ela não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam. Pelo contrário, a química ela está presente em tudo e ela é extremamente importante, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, a gente se encontra na próxima semana e abraço a todos.